Você está achando que o que Deus prometeu para você não vai vir, né? Pois é, fique sabendo de uma coisa, que as promessas de Deus, elas são indissolúveis. Todas elas virão ao seu próprio tempo, e o tempo de Deus chegou para você. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, e eu tenho a alegria de trazer ao seu coração mais uma mensagem de fé. Fique ligadinho, que ao final desta mensagem poderosa, nós vamos ter também a oração da fé. Então já vá deixando aí nos comentários o seu pedido de oração, e porque Deus vai operar sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. Aproveitando ainda, antes de você ouvir a palavra, já vai deixando o seu like, que é o seu joinha, me seguindo aí na página do Facebook PR Claudemir Ribeiro, e se você não é inscrito no canal do YouTube Claudemir Ribeiro, se inscreva lá, e também já compartilha aí com seus amigos essa mensagem, tá bom? Deus abençoe, uma ótima mensagem em nome de Jesus. Deus tem uma mensagem para a sua vida. Eu quero que você fique ligadinho ouvindo esta mensagem, e ao final eu vou orar por você. Eu vou trazer a oração da fé. Você que está aí com problemas espirituais, com casamento desmoronando, você está aí sofrendo de depressão, uma ansiedade terrível consumindo a sua vida, os medos estão batendo na sua porta, você não sabe mais o que fazer para resolver. Você é alvo da oração da fé. Fique aí até o final, que nós vamos orar após a pregação da palavra. E hoje nós vamos falar, sobre um tema poderosíssimo: promessas indissolúveis com esperanças inabaláveis da parte de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19, a palavra do Senhor fala assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Eu quero contar uma ilustração aqui para você, começar com essa ilustração. Uma mãe solteira, logo depois das suas crianças irem dormir, tomar banho e dormir, ela dá uma olhada nas contas e no extrato bancário dela, e ela vê as contas de mais e dinheiro de menos. Telefonema para todos os amigos, pede todos os favores que pode, e ela dedica o máximo de horas durante o dia para ganhar mais dinheiro. Ela olha pela janela do pequeno apartamento, imaginando a quem possa recorrer. Uma outra história também: existe um homem cansado na UTI, ao lado, ali em pé ao lado de uma cama, e a cama ali, nesta UTI, está o amor da sua vida. Ele mal consegue se lembrar de algum dia sem estar ao lado dela. Eles casaram-se tão jovens, e ele nunca conheceu nada tão puro como o coração daquela mulher. Ele inclina-se sobre o rosto dela e afaga os seus cabelos brancos. Ela não reage, e o médico diz para despedir-se dela, e a esperança daquele marido, ela esgota-se. O que não dizer então do executivo que está sentado em uma grande mesa, em um grande escritório? O aperto da mão forte, é forte demais, a voz é confiante, mas não se engane com a postura dele. Se a capacidade dele de pagar as dívidas fosse um avião a jato, ele estaria em parafuso. O banqueiro quer fazer uma reunião, o contador quer se demitir. E onde está a esperança para este executivo? Pegou um trem para o litoral há uma semana e ainda não voltou. Se conhece muito bem essa sensação, não conhece? Todos nós sabemos. Até mesmo aquelas pessoas mais otimistas, sempre que vem uma luz no fim do túnel e que cantam que o melhor de Deus está por vir, quando o celular dela toca, o coração dispara. Tem horas que a esperança nos falta, e a pergunta é, que bate a nossa porta:
e bate aos nossos corações e mentes. A quem podemos recorrer quando uma situação dessa acontece? E eu quero sugerir que nós recorramos a esta promessa grandiosa e preciosa lá de Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde está Jesus, que nos precedeu, e Ele entrou neste lugar, em nosso lugar. Observe-se, queridos, essas palavras-chave da primeira frase. Tem duas palavras-chave aqui. A primeira é âncora e alma. Não é necessário que se explique o que é uma âncora. Quem sabe você já tenha segurado alguma âncora de ferro com as extremidades pontudas, ou até mesmo tenha jogado uma de um barco na água e sentiu o tranco quando ela encontrou o seu lugar seguro. A finalidade da âncora, é firmar o barco para resistir o que? As intempéries. Então, para resistir às intempéries do mar, é preciso uma boa âncora. Ela é forte e de duas pontas. Uma âncora que possa enganchar-se de um modo seguro em um objeto que seja mais forte que a tempestade. Você precisa de uma boa âncora. E por quê, pastor Claudemir Ribeiro? Por que eu preciso de uma âncora? Simplesmente porque você é um vaso precioso. Você tem muito valor para Deus. Você tem uma alma. Quando Deus soprou dentro de Adão, deu-lhe mais do que o oxigênio. Ele concedeu-lhe uma essência eterna. Deus, Ele deu ao primeiro homem uma alma. O fato de você ter uma alma diferencia você do seu peixinho dourado de estimação. Vocês dois se alimentam. Tem olhos e espinhas, O peixe tem espinha pelo corpo, mas você tem espinha no rosto. Apesar de serem bem parecidos, existe uma diferença. Uma diferença muito grande, enorme. E qual é a diferença, pastor Claudemir Ribeiro? É a alma. Você tem a capacidade de refletir sobre o sentido da vida por causa da sua alma. É ela a razão de você pensar sobre o seu destino eterno. E faz você ter conflitos entre o certo e o errado. Valorizar a vida das outras pessoas. Embargar a voz ao som do hino nacional. E a encher os olhos de lágrima quando você vê o seu filho nascer. O peixe dourado não faz absolutamente nada disso. A alma distingue você dos demais animais e une você a Deus. É ela que precisa de uma âncora. Por quê? Porque a alma é muito frágil. Ela sente a dor da morte e conhece as questões da enfermidade. O fígado sofre por causa de um tumor, mas a alma sofre por causa dos seus questionamentos. Portanto, meu amado, a alma, ela precisa de uma âncora. A alma, ela precisa de um ponto de apoio que seja mais firme do que as tempestades que vêm. Saiba que nós trouxemos alguns dias atrás uma palavra a respeito das tempestades que vêm, mas elas vão passar. E se vem tempestade é porque vem. Nós estamos hoje no mar, no alto mar, e no alto mar não é só bonança, vem tempestades também. Essa âncora, ela não está firmada em algum barco. Ela também não está firmada em pessoa ou algum bem. Essa âncora
ela está firmada, de acordo com esta palavra que nós acabamos de trazer para você, no santuário interior, no santuário que está por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, ele entrou em nosso lugar. A nossa âncora, em outras palavras, querida ovelha, ela está firmada na própria sala do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós podemos imaginar, com os olhos espirituais agora, a âncora amarrada ao próprio trono de Deus. Ela nunca se soltará, a corda nunca se corromperá. A âncora, querida ovelha, ela está firmada, e a corda é forte. Sabe por quê? Porque ela está a salvo do diabo e sob os cuidados de Cristo. Já que ninguém pode tirar Cristo de você, ninguém pode tirar sua esperança. Lembre disso. Será que os críticos definem sua identidade? Lógico que não. Por quê? Porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e isso inclui você. Isso está registrado lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Será que os desafios podem esgotar a sua força? Não. Por quê? Porque nós somos herdeiros. Herdeiros de quem? Herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, conforme diz a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Você tem acesso hoje à fortuna da família que Deus preparou para você. Será que você é vítima das circunstâncias? Eu quero dizer para você que nem um pouco. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz em realizar o que é projeto de Deus para a sua vida. Está lá em Tiago 5,16. Pastor Claudemir, Deus tem algum lugar para as pessoas pequenas do mundo? Pode ter certeza que sim, queridos. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça para você. Ele vai abater o orgulhoso, mas Ele vai dar graça para você que é humilde. Tem lugar para você sim, querida ovelha. Pastor, será que alguém pode entender onde o meu sapato aperta? Eu quero dizer para você que sim. Hebreus 4,15 diz que Jesus pode. Por quê? Porque assim como nós, Jesus passou por todo tipo de tentação que eu e você estamos passando e vivendo neste mundo. Essa é a grande verdade. Você se sente sozinho em meio aos problemas? Eu quero dizer para você, querido ovelha, não se sinta sozinho não. Saiba que você não está sozinho. Por quê? Porque de acordo com Romanos 8,34, Jesus está à direita de Deus e também Ele intercede por mim e por você. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que tem preparado grandes coisas para a sua vida. As promessas dele para você são promessas indissolúveis. Elas são eternas. Pastor Claudemir Ribeiro, será que a sepultura é um beco sem saída? Eu quero dizer para você, querida ovelha, não. Muito pelo contrário. De acordo com a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, a morte, ela foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Então, a palavra de Deus diz: aonde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, os teus agrilhões? A sepultura foi vencida.
Será que o seu sofrimento terá fim? Sabe, querida ovelha, às vezes parece que o sofrimento que vem sobre a sua vida, que vem sobre a minha vida, parece que não tem fim. Mas o Senhor nos garantiu lá no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem por onde? Vem quando? Ela vem pela manhã. Você pode chorar a noite toda, por problemas, por tribulações, mas lembra que a noite não é eterna. Logo vem o amanhecer. Será que você terá sabedoria e energia para o resto da sua vida? Você não terá, queridos, essa energia e a sabedoria para o resto da sua vida. Mas o Espírito Santo, que passou a habitar em você, esse sim tem. Lá a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 8, fala que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida. Em Atos capítulo 17, versículo 31, fala a respeito também sobre a vida ser justa ou não. Às vezes nós pensamos que a vida não é justa, mas Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então olha só, a morte, o fracasso, a traição, a doença, a decepção, eles não podem tirar a sua esperança. Sabe por quê? Porque não podem tirar Jesus de você. Se você estiver com Jesus, você está com tudo. Um escritor chamado Ben Patterson, ele escreveu um livro chamado Os Grandes Fundamentos, e ele conta sobre um submarino S4 que naufragou na costa de Massachusetts. Toda a tripulação, ela ficou presa, e depois de todos os esforços que foram feitos para resgatar os marinheiros, mas houve um fracasso, não conseguiram ser resgatados. Perto da tragédia final, um mergulhador de águas profundas ouviu batidas na parede de aço do submarino. Quando ele pressionou a orelha no submarino, ele ouviu um marinheiro bater e falar ali, né, uma pergunta, fazer uma pergunta em código Morse. E a pergunta era: existe alguma esperança? Será que não é isso mesmo, querida ovelha, que eu e você estamos nos perguntando no dia de hoje? Será que você é a mãe solteira que não tem recursos? Ou o homem na UTI cujas forças se esgotaram? Ou o executivo sem respostas? Você é aquele que está fazendo a pergunta: existe alguma esperança? Uma das pessoas que depararam com essa questão foi Jonathan Macomb. Essa história aqui, uma história real, muito antiga. A família de Macomb era o modelo de família norte-americana. Eles tinham 2 filhos bem jovens e lindos, um casamento belíssimo. Jonathan era fazendeiro e sua esposa Laura, ela vendia produtos farmacêuticos. Eles eram pessoas que amavam a Deus, obedeciam à palavra de Deus. Eles eram felizes, eles eram ocupados com as coisas de Deus e viviam no descanso do Senhor. Eram pessoas tranquilas. Mas um certo dia veio a tempestade. A previsão era de chuva, mas quem poderia prever uma enchente que só acontece uma vez a cada 100 anos? Ninguém. O rio ali da cidade subiu 8,5 metros em 90 minutos e enfureceu-se por toda a região montanhosa ali do Texas. Levou casas, levou carros, pontes, por onde aquela água passava.
Jonathan e sua família buscaram abrigo no segundo andar da cabana onde moravam. Mas isso não era possível, pois a casa também havia sido arrancada do alicerce. Então eles se agarraram em um colchão em meio a um turbilhão de águas. E Jonathan foi o único sobrevivente daquela família. Um pastor, juntamente com a sua esposa, foi visitá-lo no hospital. E Jonathan mal conseguia se mexer de tanta dor. Mas as costelas e o quadril quebrado dele não era nada em comparação com o coração partido. Jonathan tentava falar, mas ele só conseguia chorar. Algumas semanas depois, ele conseguiu reunir forças para falar no enterro da sua esposa e dos seus 2 filhos. Parecia que toda a cidade ali do estado do Texas estava lá. Não havia uma cadeira vazia em toda a igreja. Nenhuma sequer. E também não havia quem pudesse, naquele momento, conter as suas lágrimas. Por mais de meia hora, Jonathan traçou um perfil de sua esposa e dos seus filhos. No momento em que falou das risadas e das alegrias deles, e do quanto a sua casa tinha ficado vazia, ele disse: as pessoas têm me perguntado sobre a minha situação e sobre como posso permanecer tão forte e otimista numa situação como essa. E eu tenho respondido a essas pessoas que tenho encontrado apoio em minha família. Tenho encontrado apoio nos meus amigos e, de um modo mais importante, na minha fé. Minha esposa Laura sempre me perguntava a cada domingo depois do culto: como podemos fazer com que mais pessoas venham à igreja e aprendam mais sobre a salvação? E ele disse: bem, Laura, o que você acha? Naquele dia do seu enterro, a cidade estava lá. E ele apontou: essas pessoas estão aqui. Um versículo em particular, ele disse que tinha guardado no coração por todos os anos, o ajudou muito, que está lá em Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ele diz que não tinha como explicar a razão pela qual aconteceu algo tão trágico como essa enchente e porque tantas vidas se perderam, mas ele sabia que Deus não nos dá absolutamente nada que não possamos suportar. E ele disse que sabia que estava nessa terra por pouco tempo, mas podia confiar que se ele pudesse dar todos os ossos quebrados do seu corpo para tê-los de volta, ele o faria. Mas isso não estava ao seu alcance. Eu sei, queridos, que essa tragédia foi horrível. Eu sei que esse homem, ele ficou chateado, irritado, confuso. Ele sempre perguntou para Deus a razão de tudo isso. Eu creio que ele chorou o suficiente ali para encher um rio 100 vezes mais. Mas eu sei que ele não pôde viver a vida chateado ou irritado, ou se perguntando sempre a razão de tudo isso. Por quê? Porque a hora de todos nós vai chegar. De todos nós. Todos nós vamos tombar. E um dia, tanto Jonathan vai encontrar com a sua esposa Laura e seus 2 filhos, como eu e você vamos nos encontrar com aqueles que partiram antes de nós. Esse casal de pastor que testemunhou a respeito de Jonatas, o pastor ele disse assim, que ele anotou todas as vezes que Jonatas usou a palavra eu sei. A primeira vez que ele usou, ele disse assim: eu sei que Deus não nos dá
nada que não possamos suportar. Depois ele disse: eu sei que estamos aqui por pouco tempo. Eu sei que toda essa tragédia é horrível. Eu sei que estarei junto com eles no céu. Jonatas, queridos, ele não era ingênuo e nem teve falta de consideração. Tampouco ele reagiu com uma crença superficial ou rasa. Não. Ele sabia que a tragédia ali era horrível. Porém, em meio a toda essa tempestade, sabe o que ele encontrou? Ele encontrou a esperança. E que esperança é essa, pastor Claudemir Ribeiro? A esperança inabalável. A esperança inabalável que eu tenho falado desde o primeiro episódio até este 15º episódio, ministrando a sua vida. Ele não encontrou respostas fáceis, porque não existe respostas fáceis. Mas uma coisa é certa, ele encontrou a resposta. Ele tomou a decisão consciente de construir sua vida com base não naquilo que ele via, mas com base nas promessas de Deus. Sabe, querida ovelha, Jesus encorajou os seus discípulos, os seus seguidores, a orar sempre e nunca desanimar. Isso está lá registrado em Lucas 18, verso 1. Você consegue imaginar o que significa nunca desanimar, nunca ser fraco, nunca se sentir sobrecarregado, nunca cair na fossa do desespero, não perder mais nenhum dia para a angústia, não tomar mais nenhuma decisão motivada pelo medo? Esta é a vontade de Deus, queridos, para mim e para você. Ele quer que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. O que é transbordar, pastor? Que verbo extraordinário é esse, né? Para se usar, né? Transbordar juntamente com a palavra esperança. Eu quero dizer para você que um outro dia eu estava viajando de carro e começou a chover muito forte, mas muito forte mesmo. Eu liguei o limpador de para-brisa na velocidade mais rápida que tinha e não teve jeito. Eu estava numa rodovia, eu estava voltando de Cuiabá para Matupá. Eu estava num trecho ali próximo de... Era entre Diamantino e Nova Mutum. E eu tive que parar o carro, consegui parar o carro, achei um lugar fora da pista, porque não conseguia andar, enxergar um palmo adiante do nariz. A chuva transbordava naquele lugar, no asfalto, em tudo quanto é lugar. E eu quero dizer para você uma coisa: da mesma forma, Deus encherá o seu mundo com esperança. Deus transformará o seu mundo em uma floresta de esperança. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei com a minha família em Mato Grosso, na primeira viagem de férias, era o mês de julho, e nós passamos nas margens da BR-163 e passamos ali em um grande trecho de plantações de algodão. A fazenda do lado direito, do lado esquerdo, ela transbordava de algodão. Era algodão que não tinha fim. Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Bolinhas brancas inchadas para todos os lados. Sabe, queridos, Deus lhe concederá uma colheita muito gloriosa. Uma colheita de esperança muito grandiosa durante este ano. Será que você precisa de uma esperança transbordante? Eu estou esperançoso. Eu estou esperançoso que as portas, elas se escancarão e que nós entraremos por ela. Uma esperança que não seja ocasional ou esporádica, mas que seja transbordante. Ela está à sua disposição. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 18 ao 20,
A palavra do Senhor diz assim, ó: sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Faça você mesmo essa pergunta. Aquilo no que você está firmado é mais forte do que os desafios que você enfrentará? Faça essa pergunta. Aquilo que eu estou firmado é mais forte do que os desafios que eu vou enfrentar? Todas as pessoas deste mundo estão ancoradas em alguma coisa, em algum fundo de aposentadoria. Talvez você está ancorado no seu currículo. Talvez você está se apoiando na sua rede social ou em alguma pessoa. Outros prendem-se numa posição social. No entanto, queridos, esses são objetivos superficiais. Será que você ancoraria um barco em outro barco? Eu acredito que não. É necessário algo mais profundo e que se apegue com mais firmeza do que outras embarcações na superfície da água, não é verdade? Mas quando você se ancora nas coisas deste mundo, será que você não está fazendo exatamente isso? Será que algum fundo de aposentadoria pode resistir a alguma depressão econômica? Será que a boa saúde pode resistir a alguma doença? Não há como garantir. Nós estamos passando aí por essa onda de Covid. Quantas pessoas esbanjavam saúde e desceram a cova, morreram, perderam sua vida. Os marinheiros experientes insistiriam para que você se apegasse a algo oculto e sólido. Se fosse dentro de se você estivesse dentro de um barco no oceano, ele ia dizer assim: não confie na boia sobre a água, e nem confie no marinheiro do barco do lado, tampouco confie no outro barco. Na verdade, querido, nem confie no seu próprio barco, porque quando bate a tempestade, nós não devemos confiar em ninguém a não ser em Deus. Está crendo em quem? O apóstolo Paulo, ele proclamou isso de um modo triunfante, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Ele disse assim, ó: temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Então o povo da promessa, queridos, ele renova a sua decisão de firmar suas âncoras em Deus diariamente. Em casos como esse que eu falei lá de Jonatas Macombi, o problema é uma batalha de vida ou morte contra uma indiscutível tragédia. Nos casos como aquele que eu enfrentei, da tempestade, é uma questão de arrancar o dia das garras do pessimismo. É isso que nós devemos fazer. Se nós só ficarmos pensando nas coisas ruins que têm se levantado nas nossas vidas, nós vamos morrer. Vamos morrer. Vamos perder tanta coisa. Esses dias aconteceu algo comigo. Uma pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp, e era uma mensagem ofensiva, e eu comecei a me coçar para escrever. Aí comecei a escrever, escrevi um textão, dava umas 2 folhas de sulfite, e aí voltei apagando, escrevi de novo, voltei apagando, e passado algum instante, aquela pessoa que escreveu aquele textão
ela escreveu aquele texto, ela escreveu outro texto, se retratando em relação àquilo que tinha falado. Agora olha só, se eu tivesse explodido como uma bomba, eu tinha acabado com tudo, com relacionamentos, com amizade, com negócio, com a família. Por quê? Porque muitas vezes nós somos temperamentais e nós não cremos que Deus ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Nós devemos recorrer a Deus, devemos recorrer às promessas de Deus e tomarmos posse das promessas dele. Por mais que a situação que se levante na sua vida seja igual à situação lá de Davi contra Golias. Lembra do que Davi falou para Golias? Que aquela batalha não era do homem, aquela batalha era do Senhor. E olha só, nós devemos lembrar que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa promessa, ela é justamente a receita que nós precisamos para nós sermos curados das nossas irritações diárias. Nós precisamos perceber que essa batalha que nós estamos passando neste momento, no agora, ela é de Deus e não nossa. Ela é de Deus e não sua. Porque Ele está no controle de tudo, e não você e não eu. Então o que nós devemos fazer? Então o que você deve fazer? Espere pelo agir de Deus na sua vida, o agir sobrenatural de Deus que virá sobre você. Olha só, você pode estar com raiva agora por coisas que fizeram contra você no passado. E o diabo vai tentar de todas as formas para fazer com que você perca a paciência. Mas eu quero dizer uma coisa: quando você lembrar das promessas de Deus, você vai chamar a atenção do diabo. Ele vai falar assim: diabo, Satanás, você vai roubar outro e não eu. Você vai roubar a alegria de outro e não a minha. Você vai frustrar os sonhos de outro e não o meu. Você vai acabar com a amizade de outro e não a minha. Na primeira mensagem desta série, Esperança Inabalável, eu contei para vocês que as promessas de Deus, que são minhas, né? Elas são perfeitas. E agora que eu já compartilhei em várias mensagens a minha lista de promessas, eu insisto para você começar a criar a sua. Pois o melhor livro da promessa, o melhor livro de promessa, é aquele que você e Deus escreverão juntos. Pesquise, apague-as, escreva de novo, porque essas promessas são preciosas. Esconde essas promessas no seu coração, para que elas rendam dividendos a longo prazo no futuro. Quando o inimigo vier com mentiras de dúvida e de medo, produza a pérola. Sabe o que vai acontecer com Satanás neste momento? Satanás se calará. Ele não tem como responder a verdade, porque as verdades elas funcionam mesmo, meu amigo, meu irmão, minha ovelha. As promessas de Deus, elas funcionam. Elas podem sustentar você em meio a grandes tragédias, as tragédias terríveis que vierem contra a sua vida. Elas podem animá-lo nas dificuldades diárias. São de fato as promessas grandiosas e preciosas de Deus. Russell Carter, ele aprendeu essa verdade. Ele era talentoso como estudante e atleta. E lá no ano 1864, quando ele tinha 15 anos de idade, durante uma reunião
de oração, ele entregou ali a sua vida a Cristo. E ele tornou-se instrutor da Academia Militar da Pensilvânia no ano de 1869 e teve uma vida diversificada e frutífera, que inclui as tarefas de ministro do Evangelho, médico e até compositor musical. Mas foi o seu entendimento das promessas de Deus que fez da sua história algo muito importante para as nossas vidas. Ele tinha cerca de 30 anos de idade quando ele teve um problema grave no seu coração e ele estava à beira da morte. E ele ajoelhou-se e fez uma promessa para Deus, que se ele tivesse curado, ou se também não fosse curado, a vida dele era decididamente consagrada para os serviços do Senhor para sempre. E ele prossegue dizendo que a partir daquele instante, a Escritura criou uma nova vida para Carter. E ele começou a contar as promessas que ele encontrava na Bíblia. E ele comprometeu-se a acreditar em todas elas, mesmo que Deus lhe desse ou não a sua cura. Carter viveu com um coração saudável por mais 49 anos. A sua decisão de confiar em Deus em meio às dificuldades fez nascer um hino que eu já cantei muito quando eu pertencia à Igreja Assembleia de Deus, e toquei muito ele no trompete. Aquela canção que fala: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Mas qual a estrofe que é a minha preferida? É a segunda. É aquela que fala assim, ó: firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Eu quero convidar você para fazer o mesmo. Firme-se nas promessas de Jesus. Construa a sua vida sobre as promessas de Deus, já que as palavras dele são indissolúveis. A sua esperança será inabalável. Os ventos vão soprar ainda sobre a sua vida, a chuva vai continuar a cair, mas no final, sabe o que vai acontecer? Você vai estar firme. Firme aonde, pastor Claudemir Ribeiro? Firme nas promessas de Jesus. Eu quero concluir orando com você que nunca disse sim para Jesus. Eu quero que você faça essa oração comigo, de entrega ao Senhor da sua vida. Feche os seus olhos onde você está e ore assim, repetindo comigo: Senhor Jesus, neste dia eu tenho ouvido a tua palavra e eu decido que hoje eu entrego a minha vida ao teu senhorio. Peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Eu quero poder ser participante das coisas espirituais. Eu decido voltar para os teus caminhos e peço que o Senhor me dê vida longa e uma vida frutífera na tua presença, em nome de Jesus, amém. Querido, você que fez essa oração, você pode pegar o seu telefone aí e mandar uma mensagem para mim no WhatsApp 659-9969-5100, 659-9969-5100, e falar assim: pastor, eu fiz a oração da conversão, eu quero conversar com você e te encaminhar para uma igreja. Agora nós vamos orar a oração da fé. É a oração que vai mover as mãos de Deus ao seu favor. Deus, ele vai operar os seus milagres, milagres sobrenaturais sobre a sua vida. Então eu convido você a parar o que você está fazendo agora e a ligar os seus pensamentos no trono da graça e levar a Ele a sua petição, porque Deus vai fazer sobre você. Querido, eterno, maravilhoso Deus, na tua presença me coloco mais uma vez, e eu entro diante do teu altar em nome do Senhor Jesus. E eu peço que o Senhor venha produzindo em nós frutos dignos de arrependimento, trazendo o Senhor para os nossos corações
essa esperança inabalável no Senhor, renovando os nossos dias, livrando-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, firmando os nossos passos na Tua presença e fazendo-nos andar nos passos verdejantes do Senhor. Eu quero, Senhor, juntamente com este meu amigo irmão e essa amiga irmã que tem me ouvido nesse instante, eu quero, Senhor, entregar as nossas petições do Teu altar. Neste momento eu quero orar, Senhor, por esta família que está sendo destruída pelos ataques do diabo, pela falta de comprometimento e de amor, de unidade. Meu Deus, eu oro por eles e por esse casal, pela família como um todo, do pai para com o filho, do filho para com o pai, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Eu repreendo toda ação de Satanás, que tem amarrado, que tem cegado, que tem algemado, aprisionado esta família. Toda a prisão de Satanás cai agora. Escute agora as correntes caindo. Escute agora as correntes caindo. Você está sendo livre. Sua vida está sendo desprendida. Satanás não tem poder sobre a sua casa. Eu oro agora, Senhor, e desfaço toda a força de Satanás, ação do maligno, ação de Satanás que vem trazendo enfermidade. Caia por terra agora. Toda dor, doença, toda enfermidade, mal de Alzheimer. Meu Deus, eu oro em favor da irmã Esther. Senhor, ela está passando por uma situação difícil na sua saúde. Eu coloco ela diante do Teu altar, Senhor, todo o Alzheimer que tem acarretado, todo desmaio, toda fraqueza, toda a hérnia de disco, desvio na coluna, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu oro em favor desta vida, Senhor, que tem parado agora. Eu declaro a sua cura, a cura da AIDS, a cura do AVC, a cura da hepatite, da hemorroida, a cura do desvio na coluna, a cura da leucemia no sangue, a cura dos problemas renais. Toda doença e enfermidade caia por terra agora em nome de Jesus. Eu oro agora por esta vida, Senhor, que está tendo problemas emocionais. O seu emocional está abalado, ela está depressiva. Meu Deus, ela não sabe mais o que fazer, ela não consegue conversar com mais ninguém, tem vivido isolada. Meu Deus, eu oro agora, eu quebro e repreendo todo espírito de depressão agora. Caia por terra em nome de Jesus. Esta vida, Senhor, que está sofrendo ataques de medo, de pânico, Pai amado, em nome de Jesus eu oro e eu cubro ela, Senhor, com o Teu sangue agora. Peço que o Senhor venha trazendo agora esse sangue e cobrindo ela. Que o Senhor venha com o Seu anjo com espada desembainhada, colocando por terra e afugentando Satanás e seus demônios, que vem trazendo esse espírito de ansiedade desta vida, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro por esta vida que está pedindo por uma porta de emprego. Meu Deus, eu oro também por esta vida que está pedindo, Senhor, por um aumento de salário, promoção no seu trabalho. Meu Deus, coloca as Tuas mãos agora. Repreendo a ação de Satanás e seus demônios que vem agindo na área financeira desse servo e desta serva. E eu declaro a vida de Deus, o agir do Teu Espírito sobre cada ser, sobre cada vida, sobre cada casa e sobre cada família. Espírito Santo, Consolador, que o Senhor possa fluir agora nesta vida, que o Senhor possa fluir em poder, em glória, em unção, na Shekinah do Senhor, e esta vida possa, meu Deus, neste momento, orar em mistério, em línguas. Ramandalabacere calandarabachou, Ramanduktesteri calamandarabarabachere negetarabadalas. Espírito de Deus, mova agora, Senhor, neste coração, entra nesta vida, traz a alegria que ela precisa, traga a paz e o refrigério. Eu oro também, Senhor, em favor de cada membro do projeto Gideões Conectados, de cada irmão que tem ofertado para esse projeto, que tem entendido, Senhor, que vale a pena investir o seu real, vale a pena, Senhor, investir neste ministério frutífero, o ministério da Tua palavra. Abençoa-os,
livra-os do mal e do perigo, prospere os seus caminhos e dê muita paz. Abençoa os pastores que estão me ouvindo agora, o pastor Christian, a pastora Jaqueline, o pastor Alessandro Douto, a pastora Naline, o pastor Washington e a obreira Paula, a minha vida, da minha esposa Nilma, dos meus filhos, dos liderados da minha célula, dos líderes de treinamento, de cada um daqueles que fazem parte desse ministério. Abençoa-me também nesse projeto desse ano, Senhor, o projeto eleitoral. Se for da tua vontade, Senhor, levanta pessoas para caminhar comigo, para aliançar-se comigo, Senhor. Toca no coração das pessoas e que haja, Senhor, o mover do Senhor. Mas se não for, Senhor, tira do meu coração. Tira do meu coração, Senhor, e me dê paz, alegria e discernimento em tudo aquilo que for fazer, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço desde já, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos, por chegar até aqui. Eu sei que Deus tem falado com cada um de nós e Ele vai continuar falando com você. Eu quero convidar você que tem me ouvido. Deus falou com você? Sim? Manda uma mensagem para mim. Fala assim: pastor, Deus falou comigo. Qual o telefone? 65999695100. Esse é o telefone para pedir oração. Esse é o telefone do projeto Gideões Conectados. Quero convidar você a semear no projeto. Faça uma oferta, faça um voto com Deus. Senhor, me abençoa para eu poder ofertar para esse projeto e ajudar a palavra do Senhor a ir mais longe. Faça um voto com Deus e participe desse projeto abençoado. Com a sua oferta de R$30 por mês, R$1 por dia, não dá um cafezinho por dia, você vai estar ajudando a investir nesse projeto glorioso, onde nós vamos levar a palavra de Deus para o Brasil, através das mídias sociais. E nós já estamos fazendo isso, mas nós queremos aumentar o engajamento disso aí, né? E eu quero convidar você para fazer parte disso. Então entre em contato comigo pelo WhatsApp 659-9969-5100. Eu vou passar o Pix para você fazer a transferência, tá bom? Ou o número da conta, e você vai transferir, e você vai também entrar no nosso grupo de WhatsApp ali do projeto Gideões Conectados, tá bom? Queridos, Deus abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, que ele tenha misericórdia de você, te derrame muita paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Shalom Adonai. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.